Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 74, diz a palavra de Deus. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Até aqui. Os amados podem sentar em nome de Jesus. Na Guatemala, há uma tribo de índios que eles têm uma frase para definir o que é arrependimento. E a frase que eles se utilizam para definir o que é arrependimento é: dói meu coração. Na África, há uma tribo também aborígene, que eles também têm uma definição, e talvez essa definição para arrependimento seja ainda mais profunda. E eles dizem: dói tanto que quero desistir disso. Falar sobre arrependimento é falar sobre um tocar na nossa consciência. É falar sobre um despertar na nossa consciência. É falar sobre reconhecer a culpa. É falar sobre reconhecer um erro. É reconhecer que se está caminhando em um caminho que inevitavelmente nos levará, talvez para a morte, mas inevitavelmente para a destruição. E de fato, quando experimentamos e desfrutamos de um sincero, verdadeiro e genuíno arrependimento, dói o nosso coração. E quando nós sentimos essa dor no coração, nós sentimos essa dor porque sabemos que erramos. E quando erramos e somos sinceros, e sim, pessoas sinceras também erram. Quando erramos e somos sinceros, não queremos mais fazer a mesma coisa. Infelizmente, muitas vezes isso ainda acontece. Conta-se a história de um homem que era um homem temente a Deus, e ele cometeu um pecado. Ele então se dirige a Deus e confessa o seu pecado a Deus, e diz: Deus, eu cometi um deslize. Deus, eu pequei, eu errei, eu falhei. E Deus então lhe perdoa o seu pecado. Esse homem então prossegue na sua vida e na sua caminhada feliz da vida, totalmente leve, sem peso de culpa nenhuma. Porém, lá na frente, algum tempo depois, aquele homem escorrega mais uma vez, e aquele homem sente o peso da culpa, sente o peso do pecado. E sentindo o peso da culpa e o peso do pecado, aquele homem então começa a se esconder de Deus. Aquele homem começa a fugir de Deus. E Deus então procura aquele homem e diz: por que você está fugindo de mim? Por que você está se escondendo de mim? E ele diz: Senhor, eu estou envergonhado. Eu fracassei, Senhor. E Deus diz: mas por que você está envergonhado? Senhor, eu pequei contra ti. E Deus então lhe diz: mas basta você confessar, basta você se arrepender e eu vou te perdoar. Basta você pedir perdão e eu vou te perdoar. E ele diz: Senhor, eu estou extremamente envergonhado, porque essa é a 2ª vez que eu cometo esse pecado. Essa é a 2ª vez que eu cometo esse deslize. E Deus olha para ele e diz: a 2ª? Quando foi a primeira que eu não lembro? A Bíblia Sagrada nos diz que Deus, Ele pega o nosso pecado e lança no mar. E Deus, quando Ele apaga a transgressão de alguém, isso não está diante dos olhos de Deus, isso não sobe à mente de Deus, isso não causa mais em Deus o desejo de nos punir, pois o pecado já foi expiado, o pecado já foi perdoado, já não há mais culpa para ser perdoada. E quando eu olho para esse texto, eu percebo um momento em que Pedro está passando de total confusão emocional, psicológica e espiritual. Pedro estava vivendo naquele momento um turbilhão de sentimentos. Pedro havia presenciado a prisão de Jesus.
e tendo presenciado a prisão de Jesus, Pedro havia reagido à prisão de Jesus. Pedro havia tomado de posse a sua espada e havia ferido o servo do sumo sacerdote. Pedro naquele momento queria livrar Jesus daquele ato que era cometido contra Jesus. E Pedro ainda assim reage. Porém, diante daquela situação, ele é repreendido pelo próprio Jesus. E Lucas nos narra que Jesus olha para Pedro e diz: guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então eu vejo Pedro naquele momento com um desejo extremo de defender Jesus, porém, repreendido por Jesus, vê-se diante de um grande exército e não vê o que ele possa fazer. Então Pedro é tomado pelo medo, Pedro é tomado pelo pavor. Inevitavelmente naquele momento, a exemplo dos outros apóstolos, ele corre, ele foge, ele vai embora. Mas não é apenas o medo, o pavor que domina o coração e a mente de Pedro. A tristeza também e a angústia dominam ele. Porque por um lado ele sente medo de enfrentar a oposição, e por outro ele quer ver Jesus bem, ele quer defender Jesus, ele não quer permitir que Jesus passe por aquilo. Algumas passagens da vida de Pedro, quando nós observamos, nós reprovamos, sem levar em consideração qual era a intenção de Pedro. E quando Jesus repreende Pedro em Mateus capítulo 16, quando Pedro diz: Senhor, não permita que isso aconteça contigo, quando Jesus anuncia sobre a sua morte, Jesus repreende e diz: para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Nós reprimimos Pedro, nós culpamos Pedro, nós dizemos Pedro estava sendo usado pelo diabo, mas não paramos para pensar qual era a intenção de Pedro. A intenção de Pedro era defender Jesus. Vários momentos na vida de Pedro nos demonstram a afeição que Pedro tem a Jesus, e nesse momento não é diferente. Jesus é preso no jardim do Getsemane, é levado até a casa do sumo sacerdote, e lá Jesus está sendo julgado, e Pedro observa tudo de longe. Pedro correu, Pedro fugiu, não dava para enfrentar, mas ele observa tudo de longe. E quando Jesus é introduzido na casa do sumo sacerdote, Pedro vai para o pátio. E quando Pedro está no pátio, Pedro fica perto de algumas pessoas, e uma criada chega para ele e diz: tu és um deles? Ele diz: não, eu não sou, e se afasta. Pedro se senta perto de outras pessoas, e mais uma vez vem aquela frase, aquela voz dizendo: sem dúvidas tu és um deles. E ele diz: não, eu não sou. Mais uma vez aquela mulher chega até Pedro e diz: você é um deles, porque o seu modo de falar é como o modo que eles falam. E Pedro pragueja, Pedro amaldiçoa Jesus e diz: eu não conheço esse homem. Isso revela a mescla de sentimentos que Pedro está vivendo naquele momento. O que eles estão vivendo, não apenas Pedro, mas os demais apóstolos, é um momento totalmente inesperado. Na quinta-feira à noite, eles celebram a ceia com Jesus, está tudo bem. Eles comem a sua refeição, Jesus parte o pão, entrega na mão de cada um, Jesus toma o cálice e entrega nas mãos de cada um, está tudo bem, está tudo normal. Jesus diz: vamos para o monte orar, tudo bem, tudo normal, porque Jesus costumava orar no monte. Jesus sabia o que estava para acontecer, mas para eles está tudo bem. A noite começa bem, a noite começa com uma ceia, com uma celebração, com alegria, com satisfação. Depois da ceia continua a alegria, porque eles estão buscando a Deus, eles estão orando a Deus, eles estão se consagrando a Deus. Mas aquela noite que começou bem, não vai terminar bem. Aquela noite que começou bem vai ficar marcada na mente e no coração daqueles discípulos, daqueles apóstolos, porque naquela noite o seu mestre será arrancado deles. O seu mestre será tomado com força e violência deles, e nunca mais eles terão a oportunidade de se sentar mais uma vez à mesa com Jesus. Nunca mais eles terão a oportunidade de estar com Jesus, quer seja no monte, quer seja nas praças, quer seja no campo, para ouvir Jesus contar as suas histórias.
para ouvir Jesus pregar, para ouvir Jesus ensinar sobre o reino de Deus. Nunca mais isso vai acontecer. Então aquela noite fica marcada na mente daqueles discípulos como a pior noite da vida deles, como a pior noite da história daqueles homens. E diante dessa mescla de sentimentos, Pedro, quando ouve daquelas pessoas que ele fazia parte do grupo de Jesus, ele pragueja, ele amaldiçoa e diz: eu não conheço esse homem. Para Pedro, naquele momento, pela confusão mental que ele está passando, pelo conflito emocional que domina o seu coração e a sua mente, Jesus, agora para ele, é apenas um homem. Ele conhecia o poder de Jesus, ele conhecia os milagres de Jesus, ele conhecia o poder da presença de Jesus, ele conhecia a sabedoria de Jesus, mas naquela hora, Jesus tornou-se apenas um homem para ele. Eu não conheço esse homem. Talvez aquilo que está passando com Pedro nessa hora seja o reflexo daquilo que acontece com alguns de nós, que na trajetória da vida cristã, quando a confusão de sentimentos e de emoções começa a tomar a nossa mente, começa a tomar o nosso coração, nós começamos a desconhecer quem Ele é. Nós já não confessamos mais quem Ele é. Nós já não admitimos mais quem Ele é. O apóstolo Paulo nos diz que nós precisamos experimentar e passar por uma luta interior. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. E talvez alguns de nós hoje estejamos passando por essa confusão de sentimentos, por essa confusão de emoções, por esse conflito de desejos, por esse conflito de vontades. E a pergunta que eu faço é: passando você por esse conflito interior, emocional, como você continua enxergando Jesus? Você continua o enxergando como Deus, como Filho de Deus, como teu Senhor, como teu Salvador? Ou Jesus é apenas um homem? Ou Jesus tornou-se apenas mais um homem? Talvez você diga: não, Jesus é o Filho de Deus, mas eu quero saber na prática. Como você o enxerga na prática, como você o trata na prática, no dia a dia, na sua vida comum. Não é o que você fala, mas como você trata, como você convive com Ele, como você desfruta da sua presença, se é que você desfruta da sua presença. Para Pedro, naquele momento, diante dessa situação, desse conflito que ele está passando, Jesus se tornou um homem. Não permita perder de vista quem de fato Jesus é. Jesus é Deus. E Jesus nunca deixará de ser Deus. Mas nós precisamos olhar para Pedro, não apenas por aquilo que ele fala, não apenas por aquilo que as suas ações demonstram. Para entender Pedro, é necessário olhar na alma de Pedro. Para entender Pedro, é necessário olhar dentro do coração de Pedro. E quando eu olho dentro do coração de Pedro, eu percebo que as suas palavras não expressam de fato a verdade sobre ele. As suas palavras não expressam exatamente aquilo que ele pensa, não expressam exatamente aquilo que ele sente. Mas as suas lágrimas expressam a verdade sobre ele. As suas lágrimas manifestam o que de fato ele sente naquela hora. E o que Pedro sente naquela hora é dor, é angústia, é tristeza. Mas acima de tudo, o que Pedro sente naquela hora é arrependimento. Quando ele nega Jesus pela terceira vez, ele ouve na sua consciência a voz de Jesus, que anteriormente tinha dito para ele: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Naquela hora cai a ficha de Pedro e Pedro chora, e chora amargamente. Aquele choro não é o reflexo de uma mera emoção. Aquele choro é o grito angustiado da alma de um homem que sabe que errou, que sabe que pecou, que sabe que falhou, que fracassou.
E a única coisa que ele consegue expressar para Deus naquela hora são as suas lágrimas. E acredite, Deus conhece as lágrimas de um servo seu, de uma serva sua. Deus conhece as lágrimas de uma alma que grita e geme angustiada. Muitas vezes Ele não levará em consideração palavras, pois palavras expressam menos do que as lágrimas. E Pedro chora, e chora amargamente. As suas lágrimas comunicam e comunicam muito. E as tuas lágrimas também comunicam e comunicam muito. E talvez a linguagem das tuas lágrimas não seja inteligível para nós. Muitas vezes eu não saberei compreender o motivo, a causa das tuas lágrimas, mas Ele compreende, Ele entende. Por isso a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando as palavras não conseguem expressar os sentimentos, as lágrimas falarão. E não apenas falarão, mas as lágrimas gritarão que de fato nós estamos passando, de fato o que nós estamos vivendo. Pedro, naquele momento, ele olha para Jesus, ainda que de longe, e ele está vendo o seu herói, aquele homem que ele admira, aquele homem que ele reverencia, aquele homem que ele reconhece. Ele está vendo aquele homem sendo entregue à morte, sendo levado, conforme diz o profeta Isaías, como um cordeiro para matadouro, mudo, calado, nas mãos dos seus tosqueadores. Pedro está vendo, e Pedro sabe que ele poderia reagir. Pedro sabe que ele poderia pedir, conforme ele mesmo disse, miríades e miríades de anjos, e eles viriam para defendê-lo. Mas ele não faz. Ele simplesmente deixa-se levar. Jesus é a maior referência de Pedro. Jesus é um homem extraordinário. Jesus é o maior homem que Pedro conheceu em toda a sua vida. Pedro conhece o poder da presença de Jesus. Tanto é verdade que quando Pedro está na praia, Jesus passa, olha para Pedro e André, seu irmão, e diz: venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. E Pedro imediatamente larga as redes e segue Jesus, pelo poder da presença de Jesus. O poder da presença de Jesus impacta Pedro, transforma Pedro, move o coração daquele homem, motiva aquele homem, transforma a vida daquele homem, de uma forma que Pedro nunca pensou sequer em transformar-se. E agora, aquele homem poderoso está indo à morte, e Pedro não pode fazer nada. Então aquelas lágrimas mostram o arrependimento, mas a dor de perder Jesus, porque ele sabe o poder que tem a presença de Jesus. E você entende, você compreende, você discerne, você reconhece o poder que tem a presença dele? Será que a presença dele já é uma realidade na sua vida? E será que a presença dele já impacta a tua vida? Será que a presença dele já começa a manifestar-se na sua vida? Acredite, a presença de Jesus é uma realidade e impacta a vida de Pedro, não apenas quando Jesus está presente, mas quando as palavras de Jesus ecoam na mente e no coração de Pedro. E talvez você diga para mim: pastor, mas Jesus fisicamente não está aqui, mas a sua palavra está sendo pregada, a sua palavra está sendo anunciada, a sua palavra está sendo dirigida a você, e você perfeitamente, ou você é perfeitamente capaz, possível, de sentir a sua presença através das suas palavras. Naquela hora, aquelas lágrimas de Pedro revelam o poder que há na presença de Jesus, e a presença dele se torna uma realidade apenas através das palavras que Pedro se lembra: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E isso aconteceu. Pedro está chorando, e Pedro está chorando porque
Naquela hora, sem sombra de dúvidas, começa a passar um filme na mente de Pedro. E ele começa a vislumbrar todos os momentos gloriosos que ele passa na presença de Jesus. Ele começa a lembrar-se do momento em que Jesus recebe a visita de Jairo. E recebe de Jairo o grande desafio de ir ressuscitar a filha de Jairo. E quando ele recebe esse grande desafio, talvez Pedro olha para ele e diz: e agora? Como é que vai ser? Pedro nunca tinha visto Jesus ressuscitar ninguém. Então curar uma gripe, curar uma febre, Pedro já havia presenciado, pois a Bíblia diz que Jesus já havia curado a sogra de Pedro, que estava enferma, estava com febre. Então Pedro pensa: eu já vi ele curar uma febre, mas ressuscitar um morto não é a mesma coisa que curar uma febre. E Pedro vai com Jesus. E talvez Pedro vai temendo, Pedro vai preocupado. Como é que ele vai fazer para ressuscitar essa menina? No meio do caminho ele cura uma mulher que estava enferma há 12 anos. E talvez aquilo aumente um pouco a fé de Pedro. Aquilo traga mais firmeza ao coração de Pedro. Mas quando eles chegam na casa de Jairo, Jesus dispensa todas as outras pessoas e olha para Pedro e aponta para Pedro: você vem comigo. Tiago e João também vêm. E Pedro presencia o primeiro grande milagre, a ressurreição, a primeira ressurreição que Jesus faz. Pedro estava lá. Talvez Pedro comece a lembrar do dia em que eles foram ao monte, e no monte Jesus transfigura-se diante deles. O rosto de Jesus começa a brilhar, as vestes de Jesus começam a brilhar, e eles veem Jesus na sua forma divina. Eles recebem ali a visita ou a visão de Elias e Moisés. E Pedro fica tão impactado, tão empolgado com aquela visão, que ele diz: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, eu faço 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro está lembrando de tudo isso. Pedro está lembrando de quando Jesus transformou ou multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou quase 20.000 pessoas. Pedro está lembrando de quando Jesus em Gadara expulsa 6.000 demônios de um único homem. Pedro está lembrando de tudo isso. E Pedro, ao lembrar de tudo isso, Pedro vê que ele fracassou na sua fé. Ele percebe: eu já vi ele fazer tantas coisas, e agora, ao ser confrontado, se faço parte do grupo dele, eu praguejo, eu amaldiçoo e digo: eu não conheço esse homem. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E aquilo que Pedro está lembrando naquele momento foi crucial para que aquelas lágrimas derramassem-se dos seus olhos, para que aquelas lágrimas escorressem pelo seu rosto. Aquilo é crucial para que Pedro, vendo Jesus passando pelo processo de julgamento que resultaria na sua morte, Pedro lembre-se quem ele é. E o que você não pode jamais esquecer é quem ele é. O que você não pode jamais é esquecer do que ele já fez. Porque aquele que fez ainda faz. Aquele que era ainda é. Aquele que fez e faz ainda fará. E aquele que era e que é também é o que há de vir. É aquele que também será. E quando eu digo que ele é aquele que ainda será, é que ele vai se manifestar ainda de uma forma desconhecida a você. Então não esqueça-se quem de fato ele é. E ao lembrar-se de quem é Jesus, ele olha para dentro de si mesmo e vê-se como um indigno, vê-se como um fracassado.
vê-se como um homem incapaz de ao menos reconhecer e de admitir que cria nele. Isso revela o arrependimento de Pedro. Isso revela o que de fato as lágrimas de Pedro traduzem. Isso nos mostra como nós devemos nos posicionar diante dele e que tipo de sentimento nós devemos ter ao reconhecer quem somos, ao reconhecer que em alguns momentos nós não temos feito nada diferente do que Pedro fez aqui. Muitas vezes enveredamos como Pedro pelo caminho da negação. Mas a pergunta que se faz é: quando negamos a Jesus com os nossos atos, com as nossas palavras, com as nossas obras, também teremos a mesma atitude de Pedro em retroceder e arrepender-se? E gritar e gemer com a nossa alma, como Pedro fez? Aquelas lágrimas eram necessárias a Pedro, e algumas vezes as lágrimas serão necessárias a nós. Aquelas lágrimas de Pedro são terapêuticas. Aquelas lágrimas de Pedro estão curando Pedro, estão curando a sua alma, estão revelando quem Pedro é. E elas são necessárias porque Pedro precisa sentir o peso da sua culpa. Acredite, Jesus muitas vezes permitirá e deixará que você sinta o peso da sua culpa, você sinta o peso do seu pecado, porque sentindo o peso da sua culpa e sentindo o peso do seu pecado, você sentirá a necessidade do arrependimento e você buscará também nele o seu perdão. Então muitas vezes quando se sentires culpado, não fuja dele, corra para ele, se refugie aos seus pés, se lance aos seus braços e ele te perdoará, em nome de Jesus. Pedro está admitindo o seu insucesso, o seu fracasso, e nós muitas vezes precisamos admitir que nós erramos, falhamos e fracassamos. E o fato de admitirmos que erramos, que falhamos, que fracassamos, nos dá a consciência da necessidade de recomeçar. Se eu não admito que eu fracassei na minha trajetória, eu não sinto a necessidade de recomeçar. Mas, em eu reconhecendo o meu fracasso, que eu tenha a disposição, a vontade e a coragem de recomeçar. Sempre dá para recomeçar. Sempre dá para se reerguer. Sempre dá para recomeçar a nossa história, a nossa trajetória com Deus mais uma vez. O apóstolo, aliás, o evangelista Marcos, ele nos diz, no seu evangelho, no capítulo 14, versículo 72, que Pedro não apenas chora amargamente, mas Pedro desata-se a chorar. Ou seja, o choro de Pedro não foi um choro contido, não foi um choro escondido. Pedro de fato estava rasgando a sua alma, Pedro estava soluçando, o seu choro era audível, o seu choro revelava o que ele estava sentindo. Ele rasga a sua alma diante de Deus naquela hora, e a sua alma geme, grita, chora, e ao mesmo tempo, ainda que inconsciente, ele implora a Deus pelo perdão, ele implora a Deus pelo recomeço. E quantas vezes, eu não sei você, mas quantas vezes eu me coloquei diante de Deus, diante de uma falha, diante de um erro, diante de um fracasso, de cabeça baixa, envergonhado, eu não tinha palavras para dizer para Deus que eu estava arrependido, e quantas vezes eu chorei e derramei lágrimas diante de Deus, e eu tenho absoluta certeza que as minhas lágrimas comunicaram a Deus o meu sentimento, mais do que as minhas palavras poderiam, e você se levantará restaurado e restaurada, dotado do poder e da autoridade de Deus, com a sua alma limpa, com a sua alma restaurada diante dele. Pedro não tinha total consciência do que estava passando ou acontecendo com ele naquela hora. Só que em um futuro muito breve, muito próximo, ele iria entender.
Aquelas lágrimas revelam que Pedro falhou sim, Pedro fracassou sim, Pedro negou Jesus sim, mas Pedro o amava. E talvez, eu ouso dizer, que Pedro tenha sido o discípulo que mais amou Jesus. Pastor, mas João deitava a cabeça no peito de Jesus. Mas a Bíblia não diz que João era o discípulo que amava Jesus. Diz que João era o discípulo a quem Jesus amava. Mas talvez Pedro foi aquele que mais amou Jesus. Mesmo com o seu jeito ignorante, mesmo com a sua marra, mesmo com a sua dificuldade de demonstrar, nessa hora tudo isso acabou, as suas lágrimas revelam. Pedro revela o seu amor, não com as suas palavras, mas com as suas atitudes. Pedro sempre esteve perto. Mesmo quando ele fugiu diante da prisão de Jesus, ele estava observando Jesus de longe. Quando Jesus é preso, ele é o único que reage para defender Jesus. Ou seja, essas lágrimas revelam que Pedro amava Jesus. E talvez nós também, em alguns momentos, fracassamos, falhamos. Mas isso não significa dizer que nós deixamos de amá-lo. Isso não significa dizer que não o amamos. E esse amor genuíno, sincero e verdadeiro que nutrimos no nosso coração por Ele, é o que vai nos conduzir de volta à presença dEle. Naquela hora Pedro está temendo, porque Pedro sabe que vai perdê-lo. Ele sabe que Jesus vai morrer. E Jesus, naquela hora, ainda que à distância, trata Pedro com a sua palavra. A palavra de Jesus expõe a fraqueza de Pedro, quando ele lembra-se: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. A palavra dita por Jesus anteriormente é aquilo que acusa Pedro. E foi importante Pedro sentir-se acusado, porque isso conduziu Pedro ao arrependimento, que gerou na sua vida o perdão. Então muitas vezes a palavra de Jesus vai te apontar. Muitas vezes a palavra de Jesus vai colocar o dedo na sua ferida. Muitas vezes Ele não vai passar a mão na sua cabeça, não. Muitas vezes Ele não vai simplesmente te acolher aqui no seu ombro e dizer: está tudo bem, filho, você errou, mas todos erram. Você falhou, mas todos falham. Não. Muitas vezes Ele vai falar com dureza com você. Muitas vezes Ele vai expor você, não necessariamente para os outros, mas para você. Às vezes, ao ouvir a palavra, Deus te acusa na palavra de coisas que os outros não sabem. Quando Deus está batendo em você através da palavra, os outros não sabem, não precisam saber, mas você sabe que Ele está tratando, mas você sabe o que Ele está tratando, mas você sabe por que Ele está tratando. Então acredite, a palavra que serve como chicote para disciplinar, também serve como remédio para curar. O profeta Oséias diz que Ele é aquele que faz a ferida e também é aquele que cura. E Pedro precisava ser exposto naquela hora, para que ele se arrependesse e fosse perdoado do seu pecado, da sua falha, do seu fracasso, da sua culpa. Pedro está chorando porque Pedro olha para Jesus e Pedro pensa: como será a minha vida agora? Será que eu ainda consigo viver sem Jesus? Foram 3 anos e meio caminhando com Jesus, convivendo com Jesus. Como será a minha vida agora sem Ele? Eu não sou mais dono de barco. Eu não sou mais da indústria da pesca. Eu não sou mais empresário. Eu abri mão de tudo por Ele. Eu abri mão de tudo para segui-lo, para fazer a sua vontade, para seguir as suas ordens. E agora? O que será de mim? Ou seja, Pedro não se enxerga mais sem Jesus. E a pergunta que eu faço para você é: e você se enxerga sem Jesus ainda?
Você consegue vislumbrar uma vida sem Jesus? Se você consegue vislumbrar uma vida sem Jesus, se para você é normal pensar em uma vida sem Jesus, talvez Jesus nunca fez parte da sua vida. Talvez a presença de Jesus nunca foi de fato marcante e impactante na sua vida. Quem foi tocado por Ele, quem presenciou a sua atuação na sua vida, nunca mais se enxerga sem Ele. E pode fraquejar em algum momento, pode fracassar em algum momento, mas sempre vai buscar a restauração. Sempre vai buscar caminhar com Ele mais uma vez. E é isso que Pedro faz. E o arrependimento de Pedro fez Jesus voltar a ser uma realidade na vida dele. Lá no finalzinho, João nos diz que Jesus encontra-se com eles na praia mais uma vez, oferece a eles peixe e pão mais uma vez, e diz: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aquelas lágrimas marcaram o arrependimento de Pedro. E o arrependimento de Pedro foi a porta que possibilitou a volta de Jesus à sua vida. Pela segunda vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, amas-me mais do que esse? Senhor, eu te amo. Pela terceira vez: amas-me mais do que esse? Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus voltou a ser uma realidade na vida de Pedro, e Pedro reassumiu a posição na qual Jesus o havia colocado. E eu estou dizendo para você que você pode voltar mais uma vez à sua presença, e a porta do arrependimento é que vai possibilitar Jesus retornar à sua vida, e você pode sim reassumir mais uma vez a sua estadia, a sua posição na presença dele. Você está disposto, adiante de um arrependimento sincero e verdadeiro, começar a caminhar com Cristo mais uma vez? Ele, através da sua palavra, dirige um grito à sua alma, para despertar a sua alma e dizer: arrepende-te, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Lembre-se onde você fraquejou e arrependa-se. Lembre onde você caiu e arrependa-se. E Ele vai olhar para você caído, vai estender a mão e vai te colocar de pé mais uma vez. Porque Ele te quer de pé, Ele te quer vivo, Ele te quer firme na sua presença. Porque Ele tem preparado uma morada para você lá. Ele tem preparado um lugar para você lá. E esse lugar aguarda você lá. E Ele está à tua disposição, Ele está na tua vida para te sustentar, para te dar força suficiente para resistir até você chegar lá. Ele não aceita e não admite menos do que você perseverar até o fim, para que você possa adentrar nas moradas eternas. É isso que Ele tem preparado para você. E é isso que Ele quer que você desfrute. Então desfrute disso, em nome de Jesus.